Gente, boa tarde. Tá ligado? Tá ligado? Tá bom? Diego, tá bom? Tá baixinho, tá? Alô, tá bom? Tá baixo o volume. Não? Bom. Não, mas é bom falar aqui para poder gravar, por causa da internet. Tá, eu falando bem próximo assim. Bom, gente, boa tarde. Obrigada a vocês terem todos estado aqui, os nossos alunos da pós, mas também temos os alunos da graduação também, da turma do professor João Pedro e da turma da professora Letícia, que estão ali. Agradeço os professores da pós que estão aqui, Márcio, Fernando, Fátima também. E quem eu não estiver falando o nome, muito obrigada de qualquer jeito também. Isso, Eric, Patrícia. Então, obrigada a vocês terem vindo. Bom, hoje a gente tem aqui com a gente para ministrar uma aula magna, aula inaugural desse ano, a professora Marialva Barbosa, da UFRJ, professora titular. Marialva é professora que trabalha com os estudos de comunicação e história, que interessam a vários de nós que estamos aqui. A minha orientanda, a Rosane Feijão, interessa a ela especialmente também. Então, Marialva vem hoje falar para a gente sobre comunicação e os usos do passado. É uma honra ter a Marialva aqui com a gente, uma professora que tem essa trajetória dela de professora e pesquisadora e que hoje, atualmente, é presidente da Intercom. Todos vocês já devem estar sabendo que esse ano o Congresso Nacional da Intercom vai acontecer na UFRJ, aqui no Rio, em parceria com a UERJ, também com a ECO da UFRJ. Então, é um convite, está recebendo a Marialva aqui, para vocês prestarem atenção para inscreverem seus trabalhos também. Os alunos do mestrado e do doutorado são intimados, mas os alunos da graduação também têm o espaço no Congresso da Intercom. É importante pensar nisso, aproveitar que está acontecendo aqui no Rio. Né? O próximo no Rio, a gente sabe, 10 anos daqui a pouco. Né? Então, o último foi aqui na UERJ, 2005. Então, aproveitem agora a palestra da Marialva. Marialva, obrigada. Bom, olha, Oi. Que eu adorei fazer, foi um espetáculo. Parabéns ao grupo de pesquisa. Gente, olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês para falar dessa temática. Estar aqui na UERJ, né, onde a gente tem vários amigos e muitos afetos, né, uma casa que eu gosto muito, e ver os alunos de graduação esparramados assim pelo chão é a glória, né? Aí, isso é um espetáculo, os meninos pequenos, como eu gosto de falar. Então, aproveitando o gancho da Intercom, antes de eu começar a minha palestra, vou fazer um pouco de propaganda. O Intercom Sudeste está aberto até o dia 13 de maio, agora, né? Vai ser em Uberlândia. Os meninos pequenos de graduação pagam apenas R$ 36,00, olha que beleza. E os grandes podem dividir no cartão de crédito, no Intercom Nacional, em 3 vezes sem juros, em tempo de crise. Botei para preço diferenciado para aluno de pós-graduação, que era uma reivindicação muito antiga. E mais do que isso, então, os meninos de graduação, lá tem um alojamento, o pessoal da Federal de Uberlândia está disponibilizando 100 vagas de graça, é só levar o colchonete. E os meninos de graduação podem apresentar no Intercom Júnior os trabalhos de natureza científica e no SPOCON os trabalhos de natureza prática. Ano passado, um aluno da UERJ ganhou numa das categorias do Intercom Nacional. Foi bem legal. Aí, esses que são selecionados nos regionais vão concorrer com todas as outras regiões e o melhor do nacional ganha, então, o troféu SPOCON. Esse ano, a Globo vai me disponibilizar 17 vagas de trainee para todas as categorias de televisão. Aí é muito legal isso, quer dizer, fora outros prêmios que a gente está aí cabalando pelo caminho para conseguir para a Intercom, né? Para os meninos pequenos, como eu gosto de falar. Porque tem muito congresso para mestrando e doutorando, mas não tem nenhum congresso para aluno de graduação. E eu comecei essa vida aqui, que já tem uns 40 e tantos anos, né? Exatamente como aluna de graduação. O meu primeiro congresso foi o 5º congresso da Intercom, né, e nós estamos no 38º.
Então, a gente valoriza muito isso, né? Bom, então, sem introito, propaganda, boa tarde. Eu não vou falar 1 hora, porque ninguém aguenta ficar sentado 1 hora na cadeira, né? Não pode ser. Eu preparei eu escrevi um texto, ainda que eu não gosto de falar lendo. O texto, a escrita do texto é uma prova de respeito para com vocês, né? Eu sentei, pensei aquilo profundamente, resolvi fazer um texto para não sair muito do assunto, porque eu sou rainha de sair do assunto, e também botei umas figurinhas, mas sou a rainha de não passar os assuntos que estão na figurinha. Mas como imaginei que tinha aluno de graduação, e é sempre bom mostrar umas coisas para ilustrar ainda mais com a temática como essa. Então, eu escolhi essa temática. Eu também não gosto de falar sentada, mas vou tentar, né? É melhor sentada ou em pé, o que vocês acham? Em pé, né? Então, eu não suporto falar sentada. Tenho um verdadeiro horror. Quem sabe que é meu aluno, já foi meu aluno, sabe que eu fico o tempo todo zanzando. Então, eu resolvi, quando recebi o convite, que muito me honrou mesmo, eu fiquei muito feliz, eu resolvi falar dessa temática, que é uma temática que me acompanha há muitos anos. Eu estudo a questão da memória, desde quando fiz a minha primeira tese para professora titular, em 1993. Né? A questão da memória já está presente na minha tese de doutorado, que é de 1995. Né? E eu vim estudando, então, desde 1989. É uma questão velha até nas minhas considerações. E eu tenho pensado, em decorrência, né, de todas essas transformações, e esse percurso da questão da memória, nessa forma como a comunicação usa o passado. Né? Por isso é que essa fala tem esse título. Né? E aí eu vou iniciar essa fala a partir de 2 pressupostos que, só em aparência, eles são contraditórios. O primeiro, acho que é aqui, né? Diz respeito a uma característica que é uma espécie de marca dos estudos de comunicação, o presenteísmo, ou presentismo. Nós, nas nossas pesquisas se caracterizam por temáticas ultracontemporâneas, né? Não basta ser do presente, é uma espécie de presente ultrapresente que a gente usa na nossa maioria dos nossos estudos. O segundo pressuposto parte de um diagnóstico, que eu não vou falar dele, porque a tese da Letícia, que está aqui, né, fala em profusão como o passado é usado, no caso dela, pelo jornalismo, e por que o jornalismo usa esse passado, quer dizer, o passado como valor dos meios de comunicação. Mas é preciso, então, pensar, a partir desses 2 pressupostos, primeiro, que cuidados a gente tem que ter nesse uso do passado. Né? Segundo, que passado é esse? Terceiro, que valor é atribuído por que os meios de comunicação atribuem valor ao passado. Então, é mais ou menos nessa direção que vai a minha fala hoje. Né? Então, num tempo de aceleração exponencial e diante de um mundo que não admite a existência de projetos nem de perspectiva futura, e eu vou falar muito disso aqui hoje, vivemos o alargamento do presente de tal forma que nele o futuro já se inclui. Um tempo cujo presenteísmo substituiu definitivamente o futurismo. Talvez isso explique a característica desses estudos de comunicação, nos quais o valor do passado ocupa lugar secundário nas nossas preocupações teóricas e empíricas. Então, se de um lado a gente tem esse diagnóstico, de outro, observamos o passado como lugar preponderante, cada vez mais, nas narrativas midiáticas. O que está em jogo nessa exploração é o papel que os meios de comunicação se auto-atribuem como lugar na história. Assim, ainda que procurem fortalecer a imagem do imediatismo daquilo que divulgam, fazem não só vários usos do passado, como também se instituem produtores da história do tempo presente. Além disso, ao selecionarem fatias de mundo como se fosse o próprio mundo, vão articulando discursivamente o que deve ser considerado passado já numa perspectiva futura. Portanto, o que se discute é a forma como o passado
é apresentado em diversos suportes midiáticos e a maneira como ele é publicizado. O que está em jogo também é de quem pertence, a quem pertence a narrativa sobre o passado, né? Há essa grande discussão hoje na história, quando a gente fala, eu escrevi recentemente, participei recentemente de um congresso sobre história pública, que é um outro ramo, entre aspas, né, da história, e que a grande discussão é exatamente a profissionalização da história, no sentido de quem deve falar do passado nas instituições são os historiadores e não os profissionais de comunicação. Então, há no registro da profissão do historiador essa luta, né, pelo valor, a eles competem, cabe exclusivamente falar do passado. Essa pergunta, né, de quem deve falar sobre o passado, quem tem autoridade para falar do passado, né, ganha uma densidade ainda maior quando a gente pensa naquilo que o Muniz fala, o Muniz Sodré, que é professor de visitantes de vocês, né, um maravilhoso teórico nosso, que a gente às vezes nem dá valor, lá na época, então os meninos pequenos batem na barriga, só falta bater na barriga para não falar outros lugares, né? É dele, a maior intimidade, ele senta assim com os meninos no chão, só falta sentar no chão, sabe? Os meninos, eu adoro, né? Porque não orienta, não gosta de orientar doutorado, mas orienta um monte de menino assim, e ele adora a UERJ. Ele acha. Outro dia eu vi uma entrevista muito legal, que ele disse que talvez no lugar no Brasil que tenha dado um certo mais as cotas tenha sido na UERJ. Ele fala isso seguidamente, né? Então, essa pergunta ganha maior densidade quando a gente pensa nas formas de vida virtualizadas que substitui a cotidiana existência pautada pelas ações comuns. Essa virtualização e mediatização da vida vão produzir, então, alguns sintomas marcantes da nossa época, tais como o alargamento da percepção desse tempo que a gente denomina presente, a eclosão de um individualismo exacerbado, a consciência da ação destruidora humana, a nostalgia do passado e da sua documentação, que passa a ser uma espécie de signo de validação do próprio ser no mundo, e, finalmente, o término da ideia de futuro como promessa. A pergunta que nós deveríamos fazer, é até que ponto essa aceleração temporal, marca de um mundo contemporâneo que se define como ultra-instantâneo, poderia produzir uma articulação particular entre passado, presente e futuro, que é uma chave teórica para qualquer historiador. Então, falar dos usos do passado da comunicação é se referir a 3 questões fundamentais. A primeira, o que leva a ser o passado objeto das ações de comunicação, né? Seja no acionamento realizado pelas mídias mais tradicionais, seja nas instituições, nas organizações, nas suas ações voltadas para os públicos internos e externos, ou seja, é preciso pensar por que o passado é estratégico. A segunda refere-se à forma como ele é utilizado, ou seja, o mapa dos usos que deles fazem as instituições. De que forma ele vem sendo utilizado. E, por último, que cuidados devemos ter ao transformar o passado em estratégia de comunicação. Então, minha palestra hoje, aqui essa aula inaugural, que tem esse título bonito, né, é feito nessas 3 partes, mas eu prometo que não vou perturbar nem enjoar vocês, tá? Porque é horrível o professor que enjoa aluno. Bom, então a primeira pergunta, o que é o passado, né? O que é o passado? A gente pode chamar de passado a matéria da história, ou seja, a suposição de um tempo que existiu e que os rastros e restos podem indicar a sua presença, como falam Agnes Heller e o Paul Ricoeur. A disciplina histórica, ao se ocupar, e aí eu friso, tá, das ações dos homens no tempo, e não, estrito senso, do passado, né? A disciplina história não se ocupa do passado, ela se ocupa do passado passando, né? Se a gente pudesse considerar, né? Produz como matéria especial da sua inscrição, não é, no tempo, o calendário. E, por meio deles, a gente vai determinando as épocas, as fases, as datas, numa linha artificial que passa a ser, numa dada concepção, sucessiva e datada.
Mas cada época histórica tem uma forma particular de experimentar o passado. É o que o François Hartog vai chamar regimes de historicidade, né? Não só a forma como a gente experimenta o passado, mas a forma como a gente articula passado, presente e futuro, né? É no processo da vida, na distinção que a gente faz entre o que foi vivido, que se constrói o tempo histórico, tempo dos homens em ação no mundo. Isso é muito importante na perspectiva de quem constrói a história da comunicação de um jeito ou de outro. Quer dizer, eu não estou dizendo que há esta única forma. Essa é a forma como eu construo. Não quer dizer que seja a única e nem que seja a melhor. É apenas uma entre várias possibilidades. Ao se experimentar, então, hoje, o tempo como algo novo, inédito, em alterações cada vez mais rápidas e que exigem também adaptações muito mais rápidas, se está, na verdade, alargando o presente e introduzindo nele o futuro. Vive-se uma espécie de eterno... Aí eu botei umas coisas muito legais para a gente pensar, né, nos restos e nos rastros, né? Os objetos encontrados no Valongo, né, nas escavações dos escravos lá do mercado do Valongo, que é uma das minhas preocupações de pesquisa. Tá? Isso aí também é uma imagem, né, famosa do Rugendas, Marché au Nègre, que mostra a chegada dos escravos do mercado do Valongo, mas o que interessa nessa... Eu analiso no meu livro História da Comunicação, é a inscrição que os negros fazem na parede, no canto do quadro ali, né? Essa inscrição, se a gente amplia, você vai ver uma história com começo, meio e fim, não é? Mostrando também o quê? A passagem de um pensamento, a possibilidade da construção de um pensamento abstrato. Você tem uma outra lógica comunicacional ali construída, não é? Em que a narrativa sai da cabeça e é articulada via membros, via o corpo, e migra os traços, migrando os traços para a parede. Mas tudo isso são restos do passado que você vai analisando de uma forma ou outra, né? Então, esse passado agora não é apenas o agora mesmo. É um tempo que se diferencia do que já terminou esse presente, né? Mas ainda do que está por vir. Constrói-se uma fronteira, uma linha artificial que divide aquilo que já aconteceu, o passado, daquilo que se está vivendo, um presente que se foi. O passado é assim percebido como algo radicalmente diferente do passado, e, nesse sentido, ele também é uma grande novidade. Assumir o pensamento histórico é reconhecer que o passado faz parte de um longo processo em que as ações que passaram continuam durando. Por outro lado, tudo aquilo que se pode qualificar como passado é produzido dentro de determinados parâmetros sempre oriundos do presente. Ou seja, o passado é sempre processual e assim deve ser recortado, determinando períodos, procurando congelá-lo como um objeto, escolhendo personagens para falar dele. Visualiza-se, escolhe-se grupos, não é, ou pessoas, unidades políticas, sociedades pequenas, sociedades complexas, arbitrariamente, mas de uma maneira absolutamente necessária, produz-se recortes para o particularizar. Mas o que se estuda sempre é um processo e ações humanas. Por isso é que eu gosto de dizer que não há história da comunicação das coisas. Existe história da comunicação dos homens que fazem as coisas. Não é possível você falar numa história qualquer, tirando dela a humanidade que constitui a história. Pensar de uma forma diferente é mudar o rumo da história, mudar o rumo da disciplina histórica, da filosofia da história, né? Então, em relação aos meios de comunicação, podemos dizer que os usos do passado não é novo nas suas formulações narrativas. A Letícia mostrou isso no jornal. Está vendo como eu não suporto isso? Porque já está, tudo isso já passou, né? Não suporto isso. Então, a Letícia mostrou em relação a 3 jornais centenários do Rio de Janeiro. Eu sei a beça delas, porque eu orientei a tese de doutorado, sabe? Né? Porque eu saiba que tudo que eu li, eu sei assim em profundidade. Não, porque é um caso particular.
E aqui eu estou mostrando, né, para mostrar que não é novo, é uma matéria, é um jornal do Brasil, que era o jornal mais popular do início do século, em 1901, com uma retrospectiva do Julião Machado, que se chamava o Juízo do Ano, e aqui ali, através de uma imagem, porque era um jornal destinado, sobretudo, àqueles que não sabiam ler, né, ele reproduzia a retrospectiva do que teria sido o ano de 1900, então, 1901. Né? Então, é o Juízo do Ano de 1901, de Julião Machado, publicado em dezembro de 1901. Então, esse uso do passado, né, que eu quero assinalar, ele não é novo. Né? Ainda que, no senso comum, a gente tenha a ideia de que os meios de comunicação privilegiam o presente e que há, na contemporaneidade, o ultra-atual, que é colocado em cima, em cena. Né? A rigor, eles fazem esses usos desde há muito tempo, seja nos seus textos de cunho informativo, seja também naqueles de natureza ficcional, que eu vou também mostrar aqui. Vamos voltar. Não. É aqui. Esse é um outro do Jornal do Brasil, do seu 6º aniversário. Né? Então, na passagem também do 19 para o 20, em que ele, no aniversário, numa data comemorativa, coloca ali na primeira página, com uma narrativa através de imagem, né, todas as novas tecnologias que permitiam inserir o Jornal do Brasil, naquela época, num outro lugar da história. Né? Então, há que se considerar também, né, que essas encenações são particularizadas e ganham sentidos e características peculiares em cada época. No mundo marcado pela construção de um futuro, como eu estou assinalando, que começa agora. Expandindo o presente, o passado produz a ressignificação do próprio presente. E, nessa perspectiva, ele é, como eu já falei antes, um tempo radicalmente novo em relação a esse presente que dura, pois nele inclui o futuro. E esse tempo novo é, portanto, o passado. Então, a gente também coloca a aura de novidade em cima de algo que já passou. Podemos considerar que essa é nossa época, exacerbada de presentismo, deseja também, essa é outra questão, reincluir o passado no presente e, ao mesmo tempo, quer apagar qualquer sentido ou desejo de futuro como projeto. Eu acho que quem é professor hoje vivencia isso em sala diariamente, né? Com os meninos que não sabem direito, que têm uma série de dúvidas, que querem fazer tudo rápido, que quer sair daqui já no último carro ganhando 35 milhões. É tudo rápido, eles querem sempre, não tem um projeto de futuro. Em consequência, devemos concordar com Hartog que o presentismo substituiu o futurismo, que se deteriorou. Mas é preciso perceber que o presente não é uniforme. Né? Isso, para o historiador, é muito, muito importante. Nem unívoco, e, em função do lugar que a gente ocupa no mundo, ele vai ser vivenciado de uma forma ou de outra. Né? Se, de um lado, há o tempo dos fluxos, porque na comunicação a gente também gosta de amalgamar tudo, como se todo mundo, tudo fosse igual, né? Outra mania nossa. E se, por um lado, há o tempo dos fluxos, da aceleração e da mobilidade, de outra, há o tempo dos que continuam excluídos, né? Das forças produtivas, das relações de precarização do trabalho, o presente sem passado dos deslocados, dos que vivem as múltiplas diásporas sociais, e onde não há futuro, já que o tempo dos projetos nunca esteve aberto para eles. Num regime de historicidade definido majoritariamente pela lógica da aceleração, vive-se, portanto, uma espécie de eterno presente. O futuro deixa de ser promessa para se tornar ameaça. Há um medo exponencial do futuro, de tal forma como ele foi concebido, né, nos regimes de historicidade anteriores, e já que se a gente pode esperar sempre por catástrofes terríveis decorrentes da ação do homem, de viver o presente como se fosse eterno, e se nele já tivesse contido o futuro. Né? Eu acho que a forma como a gente se sente, o que a gente vê acontecendo hoje no mundo, a gente materializa isso mesmo na vida. Né? Diante, então, das fantasias utópicas
e neoliberais da globalização da década de 1990, que se mostraram infundadas pelos acontecimentos monstruosos do mundo, como, por exemplo, o 11 de setembro, que inaugura emblematicamente o século XXI, os imaginários sobre o futuro se tornaram cada vez ainda mais fluidos e distantes. Bom, usando o passado. Refletir sobre o valor que os meios de comunicação... Então, já estou chegando na segunda fase, repara, para a gente conversar depois para caramba, porque esse negócio de ficar falando, todo mundo sentado, fica todo mundo enjoado. Refletir sobre o valor que os meios de comunicação atribuem ao passado significa perceber inicialmente isso aí, que as narrativas dos meios de comunicação já possuem nelas mesmas o desejo de futuro. Isso é que eu acho bem legal para a gente que trabalha com as textualidades dos meios de comunicação de uma múltipla forma. Ou seja, elas já são construídas visando a sua permanência e reatualização e reutilização em outro momento. São produzidas como espécie de arquivos da e para a história. Portanto, as intencionalidades e, sobretudo, os processos que engendraram devem ser conhecidos pelo pesquisador que queira se debruçar nas narrativas, nas textualidades dos meios de comunicação, como um arquivo do passado. A segunda é a questão do formato narrativo, tendo, portanto, a pretensão de fixar o tempo, retirando do presente, como eu falei, fatias, não é? As quais atribuem a ideia de toda a coisa, ou seja, da totalidade. Eles vão representar, como espelho do mundo, a rigor, pedaços de significação desse mundo. Então, os meios de comunicação não só participam da produção de sentidos no momento e lugar de sua asserção, a partir de valores diversos, entre eles os quais a própria historicidade dos meios de comunicação, isso a gente não considera muitas vezes, a gente produz inúmeros anacronismos do tipo: aquele texto era opinativo. Eu vou dizer, opinativo para quem que era pálida? Porque em 1900, a ideia de opinião que a gente tem hoje não era a opinião de 1900. A rigor, aquele texto que a gente está definido como eivado de um sentido opinativo tinha um outro nexo naquele mundo e naqueles processos de comunicação daquele mundo. Então, eu estou enfatizando isso, abandonei aqui o papel, essa chatura, porque a questão da história, da historicidade dos processos, envolve, inclusive, os processos históricos dos meios de comunicação, que a gente não considera nas nossas análises. Quando muito a gente vê as textualidades ali presentes, por exemplo, os estudos de comunicação, eles acham, porque falam de um texto de 1800, ele é histórico. Ele não é histórico por isso, porque está falando de alguma coisa do passado. E, às vezes, vem aquela coisa ridícula, que agora já me soltei, tá? Aquela coisa ridícula que é fazer aquele capítulo, vou fazer aquele capítulo histórico. Aí vem aquele capítulo ridículo, né, que não tem histórico e nada, data, fato, nome, e aquela calidoscópio de acontecimentos que não tem nexo, só para dar assim, uma pincelada histórica. E eu tenho vontade de matar quem faz isso, porque a história é usada como ilustração. No caso, né, ilustração vagabunda, de quinta categoria. Né? Vamos combinar, né? Então, agora já me danei. E a terceira coisa, diz respeito a isso aí, é muito importante. O sentido de história. Claro que não há uma única forma de perceber a história. Existem umas 300, não é? Eu vou dizer pelo menos duas aqui. Existe a ideia de que a gente tem uma história verdadeira e que é possível, portanto, trazer incólume o passado para o presente, ou, ao contrário, né, que a história é sempre uma possibilidade interpretativa, em que você visualiza o passado como uma imaginação, e uma imagem-imaginação. Porque, como diz o Robert Darnton, fazer história é conversar com os mortos. Nada mais além disso. Né? Por isso é que a gente não pode fazer a história na minha cabeça. Né?
Não estou dizendo que eu sou dona da verdade, muito pelo contrário. É a história do jornal, da máquina do Jornal do Brasil. Eu não sou capaz de fazer. Eu tenho que ver o processo humano envolvido ali na produção daqueles processos gráficos, vamos falar assim, que foi o tema da minha tese, dissertação de mestrado, né? Então, o passado como verdade, o incólume, né, que você pode trazer ele do passado, através desses rastros e desses restos, por presente, ou o passado que apenas é renarrado, né? Então, a gente teria, então, várias possibilidades de fazer história, né? O terceiro aspecto é... O que é? Renarrado. Não. Então, o terceiro aspecto diz respeito ao sentido histórico que os meios de comunicação carregam, né? Para os meios de comunicação, ao verdadeiro passado, né? É o único passado possível, não é? O passado é construído numa linearidade absoluta, caminha-se do passado em direção ao futuro, com interrupções presumidas nas hoje populares, é uma verdadeira febre, eu vou botar aí, e as chamadas linhas do tempo, não é? Que as instituições usam para representar esse passado institucional, em que você tem, então, não apenas a representação do mito da origem, que é uma coisa importantíssima nos estudos de comunicação de natureza histórica. Muitos carregam essa ideia de gênese, aonde tudo teria começado. É preciso descobrir aonde tudo começou. Existe um autor que eu gosto muito, Frank Kermode, e ele fala que esse mito da gênese, esse mito da origem primordial, estaria ligado à grande gênese do mundo, porque o homem se desenvolve entre a origem e o apocalipse, entre a gênese e o final dos tempos. Então, a grande narrativa do mundo é reproduzida nas pequenas narrativas com sentido histórico, introduzindo, portanto, essa busca pelo início primordial. Não basta só fazer história, é preciso descobrir o grau zero de começo dessa história. Por isso é que as histórias que a gente muitas vezes produz é eivado dessa discussão que não leva a lugar nenhum, por exemplo. Qual é o primeiro jornal brasileiro? Correio Brasiliense ou a Gazeta? E ficam discutindo isso, porque um é de junho, o outro é de setembro, porque um era feito aqui, o outro era feito em Londres. E daí? Dá vontade de dizer, e daí? Que para que serve isso? Né? Então, mas a gente tem que entender por que isso existe. Não é só agora criticar os outros que faz isso. Eu não estou nem criticando. Eu nem critico. Eu já passei do tempo, quando a gente faz mais de 60, já vai em direção 70, 80, você canta para subir, e você nem critica mais ninguém. Você não critica mais nada, você acha tudo ótimo. Então, não acha tudo maravilhoso. Você não vai ficar agora perdendo tempo, ficar lutando. Eu e a Ana Paula escrevemos um texto que chama Combates por uma História do Jornalismo, da Comunicação. Eu falei, eu vou combater mais nada nessa altura dos acontecimentos. Eu vou fazer minhas coisinhas lá e pronto. Quem quiser gostar, gostou. Se não gostou, eu gostei, adorei. E aí, pronto, está tudo certo. Bom, então, o sentido de história que os meios de comunicação carregam é essa ideia de história verdadeira, que é possível trazer o passado para o presente. O passado é como verdade, né? E esse passado, muitas vezes, não é qualquer passado que interessa aos meios de comunicação, é aquilo que ele já narrou um dia e que ele renarra novamente numa outra perspectiva, e isso dá vários atributos simbólicos, valor a esse discurso, né? Não só de ser portador da única história, como muitas vezes inserir a própria história daquela empresa, daquela instituição, numa história mais ampla da cidade, do país, etc. Né? E constrói aquelas frases também que a gente ouve, que são verdadeiros slogans. Jornalista, o historiador do instante, que é um título do texto do Jean Lacotir, ou jornalista do tempo presente, ou jornalismo que faz história, os slogans, né, carregados com esse sentido de construção de um desejo de ser produtor dessa história,
do tempo presente em direção ao futuro. Isso é que é o mais interessante. Ele já faz para ser história, né? Não faz para não ser história. Isso é que é então, por isso é que é o passado que ele mesmo narrou, que é renarrado outras vezes, tá? Bom, a quarta coisa, passou 2, né? Passou? Ih, eu estou sacaneando tudo, porque você não gosta disso. A quarta coisa é o desejo de futuro. Os meios de comunicação, então, já produzem suas narrativas visando essa reapropriação no futuro como documentos para a história. Então, isso tudo eu já falei, né? Eu estou abandonando aqui o papel. É uma das razões de usar essas múltiplas referências ao passado transformado em nação em torno de um discurso comum, inclusive do ponto de vista de uma memória histórica partilhada, ao passado da sua própria história, que nas suas construções se insere na história mais ampla da cidade ou do país, ou ao passado como utopia midiática, reconstruído como idílio dos tempos de outrora. Então, essas marcas escriturárias do passado, né, isso aí é uma minissérie da televisão, que também foi um tema que eu estudei há muitos anos atrás, né, aparece como nas roupas de época, nas performances discursivas, nos utensílios e adereços, constitui uma espécie de passagens, né, em direção a esse tempo pretérito. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, para falar do passado, né? É um passado que precisa ser cuidado, né? Assim, esse pesquisador que vai se aventurar a ter o passado como tema, né, devem ter em conta essas 4... Tudo saiu uma lá, como é que eu sou ótima nisso, né? Não vou conseguir nem trocar de 1 por 2, os meninos pequenos estão horrorizados ali, né? Uma incompetência dessa, isso aqui deram 0 para mim toda. Pior que eu sei mexer nisso, aí aconteceu alguma doidice. Não deu... É linearidade, só existe um, pronto. Então, as quatro questões que nós vamos falar, que eu vou falar um pouco agora. Existe o verdadeiro passado, o passado é linear, o lugar do verossímil, e a escolha da visão histórica vai determinar a forma como a gente vai contar o passado, é óbvio, né? Então, não existe uma única forma de contar, né? Eu gosto mais dessa que eu uso, né? Mas não é a única. Tem que dizer que não é a única, né? Então, essa aí é a popular linha do tempo, que eu falei, essa da Embraer, mas você foi em todos os sites, né, das instituições, tem essa linha do tempo, que pressupõe uma ideia da existência do verdadeiro passado. A ideia também de Gênese, né, de um ponto onde teria tudo começado, a história daquelas instituições, né? Então, e mais do que isso, essas linhas de tempo, além de pressuporem essa ideia de linearidade absoluta, ou seja, a noção de história do senso comum, elas vão recuperando e reproduzindo a história do senso comum, ele é sempre orientado para um momento axial, um momento posterior, que é o presente, e não o futuro. Então, é através dessas fórmulas narrativas, né, que vão também determinados fatos e personagens, como a gente observa nessa aí, né, vão emergindo, produzindo, então, um hiato numa história singular. Então, é uma história feita, basicamente, de rupturas, não é? E não de processualidades, como eu disse aqui logo no início, né? Então, ela traz a ideia de um tempo que pode ser sucedido, né, caminhando-se nele de maneira linear, e que também a gente pode representar a passagem do tempo, né? Na linha do tempo estaria contido... Ai, faltou a do Flamengo, que eu botei aqui. Então, tudo isso que eu falei, né? Então, ela é um sintoma do tipo de visão que se escolhe para contar aquela história, né? Então, que história seria essa? Uma história, recapitulando, absoluta, verdadeira, que se pode retomar o fio narrativo sobre o passado. Então, existe essa suposição de que o tempo é linear e que há interrupções presumidas, né, que mostram, caminha-se do passado para o presente já como futuro realizado, né? Também é um sintoma desse presenteísmo exacerbado
de futuro, né? Bom, então, a outra coisa que é importante a gente pensar é os limites entre o verdadeiro e o verossímil, né? Se a história não é a verdade indelével do passado, ela vai ser o verossímil sobre esse passado. Você vai ter uma imaginação criadora que recria o passado. Você não pode tirar a sua impressão do passado, a sua vida, no momento em que você reconta essa história. Não é possível. Então, portanto, você usa sempre um ponto de vista. Mas isso não quer dizer que a história não seja verdade, porque ela tem a outorga de produzir a verdade sobre o passado. Ninguém vai achar que não é a verdade. Só que o que ela narra é meramente uma possibilidade de passado que tenha uma característica, que tenha começo, meio e fim, que tenha nexos, que você perceba que ali está o passado, aqui como nessa imagem da minissérie Amazônia. Que quando ela foi ao ar, certamente não apareceu o guarda-sol que está ali no meio, do diretor, não é isso? Então você tem, mas ao mesmo tempo eles tiveram que reconstruir tal como poderia ter sido, né, o acampamento, a cidade da borracha no meio da floresta amazônica, né? Então você não reproduz a rigor, você não fala do passado verdadeiro, você fala sempre do verossímil como se fosse verdade. É essa que é a ideia mais legal da história, ou seja, ela está desamarrada do desejo e da representação da verdade, né? Então, mesmo os textos ficcionais que estão libertos da prova documental, que não é o caso dos textos científicos, etc., esse quase passado, né, ou seja, aquilo que sabemos dele vai continuar nos interpelando, regulando as possibilidades de sua representação. Não é possível representar um passado que não seja conhecido e, sobretudo, reconhecido. Não é? Então, não há possibilidade. É preciso, então, ordenar a história e fornecer a crença de que só poderia se ter aquela história. É isso que a história faz. É isso que a história faz. Nada mais do que isso. Mas ela faz mais. A comunicação está muito relacionada. Então, há muitas formas de considerar a história. Para continuar aqui, que já estou terminando, viu? O passado se deu ou o passado é sempre uma interpretação? Bom, eu fico com a segunda posição, né? A visão sincrônica e diacrônica. Isso é uma coisa também muito importante na história. Ou seja, você tem que considerar as rupturas e as continuidades, e não meramente as rupturas, não é? Então, ela é, ao mesmo tempo, sincrônica e diacrônica. A história só é processo porque ela é sincrônica e diacrônica. Ela não pode ser, nem você considerar apenas aquilo que emerge na duração, e nem apenas o processo sem ruptura. Então, ela é as duas coisas. É por isso que ela é processual. A terceira coisa, muito importante, é uma ideia muito antiga na história, de que a história produz ensinamentos para o presente, ou seja, existe uma dívida para com a história. A gente precisa libertar a história dessa dívida. A história não serve de ensinamento para o presente, ou seja, para que a gente não repita os nossos atos, não é? As nossas atrocidades humanas, novamente no presente, porque temos conhecimento do passado, porque cada processo humano é único. O mesmo que a gente tenha conhecimento de tudo que já passou, o que a gente vive nesse momento, não tem relação com o que foi vivido pelos homens de outrora. Portanto, por isso é que ela não serve de ensinamento, nem de lição, nem fornece lição para o presente. E aí é a coisa mais importante para a gente. Por que a gente é capaz de reconstruir essa história? Quando eu falo isso lá na história, o pessoal da história quer me matar, mas eles ficam quietos. Porque eu falo e repito muitas vezes, que tudo que chega, o que a gente estuda na história, não é, são atos de comunicação.
que só permanecem nos interpelando porque eles duraram. E eles só duraram porque foram atos de comunicação. Tudo que a gente estuda na história, e que é como material empírico, que eu estou dizendo, a cultura material, os documentos, todos os restos e vestígios são atos de comunicação duradouros dos homens que passaram por aqui e deixaram marcas. E só deixaram marcas porque produziram atos de comunicação. Portanto, não é a comunicação que precisa da história. É a história que precisa da comunicação. É o contrário. É o contrário. Porque ela tem que entender os processos de comunicação para poder recontar aquela história. Essa talvez seja a marca mais indelével, que liga, né, mais marcante, mais escriturária, vamos dizer assim, né, que liga a comunicação atavicamente à história. Ou seja, a história trabalha com atos de comunicação que permaneceram durando, indicando que homens de outrora passaram por aqui e deixaram suas marcas e que só ficaram durando porque eram atos de comunicação. Então, são esses atos de comunicação que a história estuda, né? E aí eu termino esse texto, né, com 3 perguntas que eu estou chamando norteadoras e que foram o que nortearam a nossa reflexão. Quais as razões que a gente vai pensar, porque a gente deve pensar historicamente? Qual a importância de inserir a perspectiva histórica nos estudos de comunicação? O que seria importante numa área, isso seria importante numa área que se caracteriza pela adoção de temáticas e reflexões imersas no presenteísmo, não é? Que é a nossa marca mais duradoura, né? A primeira questão, não é, diz respeito a algo mais fundamental do ser humano e que se refere à pergunta-chave da filosofia da história. O que somos, de onde viemos e para onde vamos? Essas 3 questões, que constituem o âmago da filosofia da história, você só consegue pensar nelas se você pensar historicamente. A segunda é mais pragmática, né? Quais são as razões por que a gente deve pensar historicamente? É aquela que nos levaria a olhar as nossas produções também de maneira processual e não cometer um erro que a gente comete todos os dias de achar que também com os nossos estudos a gente está inovando, colocando, instaurando uma característica mais inovadora de todas, que nunca ninguém pensou naquilo antes. Às vezes, a gente pensa que a roda levou muito tempo para ser inventada, e ela já está inventada faz tempo, né? Ela é a mais absoluta novidade. Então, se a gente pensar nos nossos trabalhos também como produção de conhecimento, e conhecimento é sempre uma partilha, né? Ele é sempre algo que deve ser não apenas cumulativo, mas também partilhado, a dimensão processual da história vai nos dar determinados caminhos que a gente deve seguir ao fazer qualquer uma pesquisa de qualquer área, de qualquer tempo que a gente faça na nossa área. E a terceira diz, talvez seja essa que eu falei, enfatizei com muito empenho e que vou terminar com ela, né? Diz respeito à história, na história, a gente só pode ter a presunção de ingressar imaginativamente no passado, porque houve um tempo em que homens e mulheres, vivendo a sua humanidade, fizeram múltiplos gestos que, por serem ações de comunicação, permaneceram durando. São as durações das ações de comunicação, fixando suas marcas, que tornam possível a perspectiva de um passado passando até o presente. Atos de comunicação dos homens de outrora são a história. Pensar historicamente, portanto, não é mais do que permitir o adensamento da reflexão, é fundamental para a comunicação. Um olhar historiográfico obriga a perceber a condição humana como histórica,
Afinal, a vida é sempre um ato de historicidade. E não há possibilidade de se viver sem considerar que existe um mundo habitado por seres que podem viver conjuntamente a mesma humanidade. Muito obrigada. Agora eu gosto de pergunta, viu? Foi o quê? Eu comecei de 1 hora. 1 hora. 1h04. Passei 4 minutos, mas é que eu fiz algumas gracinhas e em propaganda da Intercom no início, né? Então foi menos de 1 hora. Bom, é isso. Agora a gente tira esse troço aqui, né? É assim? Não, assim não. Ah, sai. Foi. Bom, estou aberta a perguntas. A parte sempre melhor. Os meninos pequenos, tudo saindo voado. Olha lá. Menino pequeno é assim. Agora eu vou sentar, tá? Porque e eu nem bebi água. Vai sair tudo esse microfone, bebi água. Obrigada, aí tem que meroiar, né? Ficar sempre no final de contas, o professor de Márcio tem uma primeira pergunta lá. Tá, a Letícia falou. Alô? Marialva, adorei a sua fala. Eu também me preocupo muito com as crianças pequenas. E procuro, enfim, alertá-los para a importância de sempre desconfiar das coisas muito bonitinhas, das historinhas muito bem contadas, das teorias redondinhas, porque o mundo não é assim. E eu gostei muito de uma coisa que você falou. Você disse o seguinte, eu estou citando: não há história da comunicação das coisas, mas dos homens que fazem as coisas. O que eu te pediria é um pequeno conselho. O que a gente poderia dizer para as crianças pequenas sobre isso, no momento em que há uma enorme fascinação pelas coisas e uma certa descrença nos usos que as pessoas fazem dessas coisas? É por isso que a nossa época não tem futuro, né? Como o projeto. O que a gente pode dizer? Eu acho que a gente pode ensinar, eu acho que é mais do que isso, é ensinar qual é o sentido da história, né? Por que é importante, o que faz a história, né? A história é vida, não é nada mais do que isso. Quando você pensa na história, você não está pensando meramente numa disciplina, você está pensando na adoção de um princípio filosófico de vida. No fundo, é isso. Então, ou você pode pensar que não existe a possibilidade, isso que eu falei no final, não é? De você partilhar um mundo, até pelas experiências, né, desse mundo em que a tecnologia ocupa o cerne da questão, mas, mesmo assim, você pode viver conjuntivamente, não sou eu que digo isso, é a Agnes Hellick, quer dizer, não é viver contemporaneamente. O que é viver conjuntivamente? Eu gosto de dar esse exemplo. Os escravos lá do século XIX, e que no Brasil chegaram 1 milhão de escravos durante 3 séculos e nunca ninguém se dá conta disso e esparrama, bota essa sujeira por debaixo do tapete, porque a gente não quer saber que houve escravidão. É o nosso holocausto, a gente não quer se referir a isso. Não quer. Por isso é que a gente fica discutindo cota, por isso que a gente fica discutindo lei doméstica. Tudo isso é resultado de 1 milhão de escravos que entraram daqui no século XVI até o século XIX. Não é pouca coisa. E aí, o que é viver conjuntivo? Esses meus escravos, viviam ao mesmo tempo, não é? O mesmo presente possível do século XIX, com o senhor de escravo, com aqueles que não se referiam a ele, a não ser como coisa nos jornais, mas não viviam conjuntivamente com nenhum deles. Mas eles viviam conjuntivamente, por exemplo, com o fogo. O fogo era a possibilidade de ascender a ancestralidade, assim como a água. Por isso é que a Baía de Guanabara vivia cheia de negros mortos que se suicidavam. Não tinham nem um dia no jornal que não tivesse a notícia de pelo menos 10 suicídios, porque atravessar o mar era encontrar o Calunga. O Calunga é a ancestralidade. Então,
Havia conjuntividade com o fogo e com a água, mas não havia conjuntividade com os senhores de escravos, não é? Aquele mito do escravo. Aqui é bonzinho, aqui a escravidão foi branda, como se houvesse escravidão branda em alguma parte do mundo, né? Então, a gente tem que entender e ensinar é que a história não é mera disciplina, não é? O que a gente está fazendo aqui nessa universidade não é meramente aprendendo práticas e coisas, não é? É aprendendo a viver a uma humanidade. É para isso que serve a universidade. Então, se eles perceberem isso, aí é bom, né? Mas a gente, às vezes, tem sucesso, às vezes não tem. Também faz parte. Adorei a pergunta. Não deixe ler em Logos. Logos será a minha entrevista, logo. A infame esse trocadilho horrível. Os meninos pequenos não querem perguntar nada, não? Pergunta de menino pequeno é sempre tão boa. Quem será? Eu vou levantar, porque eu gosto de ver a cara das criaturas. Quem é? Quem quer fazer pergunta? Ninguém? Ah lá, Tiaguinho. Já sei nome e sobrenome. Eu sei lá. Eu não entendo nada desses equipamentos. Fala bem pertinho. Alô. Assim Oi. dá. Boa tarde, professora. Primeiro, agradecer pela sua fala. E perguntar se essa reflexão também do presenteísmo, a partir do Hartog, né, você faz também pensando o ciberespaço, né, que hoje essa questão das timelines são nossas timelines, né? Somos nós que construímos essa ideia do nosso presente, do nosso passado. E aí você tem várias práticas também de passado. Estou me referindo, é claro, ao que eu pesquiso, né, com o Facebook. Então, mas não só, mas você tem várias práticas de nostalgia, de voltar a colocar imagens antigas, e essa ideia de construção da sua própria linha do tempo, da sua própria história, né, a partir de imagens antigas, de acontecimentos, de fatos que você marca lá. Então, eu queria saber se essa reflexão, a senhora também pensou essas questões também a partir do ciberespaço. Eu fiquei pensando, depois da sua dissertação, né, que aborda exatamente isso, quer dizer, de que forma você também você se constrói, né? É um ato de construção para ser vista pelo outro, porque, rigor, dioturnamente, nós nos construímos enquanto seres, escolhendo as mais diversas performances, né? Então, isso que a gente faz, por exemplo, hoje eu vim para cá, eu botei um saltinho alto, vim até de sandália, porque eu estou com problema de pé, deixei no carro, quando cheguei lá, botei um sapatinho. Quer dizer, eu estou construindo uma performance, né, para me apresentar aqui para vocês. Então, esses atos que, a rigor, o que a gente faz nessas tecnologias, a meu juízo, é transportar o que a gente faz na vida para esses novos ambientes, usando as possibilidades. Porque a história da comunicação é também a história da ação humana, no sentido de tornar mais eficiente o ato de comunicar. Então, as tecnologias, não é, são exemplo dessa ação humana, mais do que qualquer outra coisa. No sentido do desejo de ultrapassar, por exemplo, a ideia de espaço, que sempre foi um desejo ancestral do homem, não é? Desde os tempos imemoriais, ele quer ultrapassar o corpo dele, ser transcendido no espaço. Então, isso é uma possibilidade que as práticas tecnológicas se colocam. Então, os homens é que vão desenvolvendo as tecnologias no sentido de tornar mais eficiente esse ato de comunicar. Então, também nas timelines, você vai construindo um processo de autoconstrução histórica de você mesmo, né, a partir de determinadas performances, e marcando aquilo que você considera os momentos axiais da sua vida, né, que tiveram uma supra-significação na sua própria existência, não é? Daqueles que você lembra pelos mecanismos de memória, os cheiros, as cores, né, os sentimentos mais profundos que você teve num dado momento, né, que há essa memória acionada pelos sentidos. Então, ali, e ali lá nas páginas que você analisa, isso fica bem presente, né, essa forma como os sentimentos afloram, né, nessas ações memoráveis, e como você constrói um lugar
de síntese para você mesmo, a partir das possibilidades tecnológicas. Eu não estou demonizando as tecnologias, muito pelo contrário. Você se apresente, porque você eu não sei o nome. É porque cortou o cabelo. Corta o cabelo, muda o óculos. Foi? Tá, foi. Graças a Deus que pegou só a minha bobagem. A gente tem uma tendência na área de comunicação a confundir muito a história da comunicação com a história das mídias, né? Você está observando hoje uma mudança disso em relação às pesquisas que você tem podido acompanhar na área, ou ainda o povo ainda está achando que é isso? Não, olha, o povo está achando... É muita confusão. Melhorou muito nos últimos 10 anos. A gente faz um trabalho lá na Rede Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, muito acentuado no sentido de melhorar a perspectiva historiográfica. O que a gente precisa melhorar é a nossa perspectiva historiográfica. A gente faz estudos históricos de comunicação e não conhece historiografia. O problema é esse. Não conhece os princípios da historiografia. Não conhece os processos, né, fundamentais de qualquer análise histórica. A gente não conhece história. Aí a gente se arvora. Agora vou fazer. Agora resolvi falar isso. Entra numa. Né? E aí, enquanto a gente não melhorar se mover melhor nesse arcabouço conceitual, a gente não vai conseguir fazer uma história minimamente, entre aspas, eu não gosto disso, embora o Ciro, que foi meu professor, o Ciro Flammarion, gostava, científica, né? Uma história como ciência, que é a grande discussão epistemológica lá dele. Né? Eu acho que há muita confusão, mas eu nem acho que isso seja o mais problemático. O que eu acho que é o mais problemático na história é a adoção dessa perspectiva linear, né? Essa perspectiva não processual, essa perspectiva de a história como endeusamento do passado. Ainda há muito disso, muito menos do que havia no passado, mas muito mais do que a gente desejaria numa perspectiva histórica. Então, eu não sei, eu acho que a confusão entre história da comunicação e das mídias não é o problema pior. Tá? E até a intencionalidade de manter isso, né? Essa confusão, às vezes, também. Claro, né? Claro. Ali é o meu amigo ali que quer fazer uma pergunta. Deixa eu passar o microfone. Boa tarde, professora. Você é o... Meu nome é Flávio, sou aluno ouvinte aqui do programa. A gente vê muitas vezes nos jornais, na televisão também, uma contextualização que é utilizada como recurso editorial, feita muito por alto, às vezes, na maioria das vezes. Só que isso acaba meio que chocando com o ritmo da produção do jornalismo. Queria saber da senhora se a senhora vê assim, alguma maneira de se adequar melhor o ritmo da produção jornalística de modo a trazer uma visão histórica mais completa. Porque isso muitas vezes fica meio que jogado nos jornais e nas outras mídias. Você está fazendo uma pergunta de caminhos para o jornalismo. Eu acho, o historiador não gosta muito de responder a isso, porque para o historiador não existe se, né? Se isso acontecer dessa forma. Mas eu vou responder porque eu acho. Porque eu sou professora de jornalismo e eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que o caminho para o jornalismo é a análise aprofundada. Se o jornalismo, e para fazer uma análise aprofundada, por isso que o conhecimento será cada vez maior, a riqueza do jornalista. Ao contrário do conhecimento superficial, que vocês, sobretudo os meninos pequenos, acham que ele, com um clique, ele pega ali toda a informação, está disponível para ele, ele precisa de conhecimento profundo de nada. Cada vez mais vai ser desejável o conhecimento profundo para produzir interpretações analíticas dentro. Cada jornalista será o produtor de um artigo complexo para a explicação do mundo. Esse é o caminho do jornalismo. Ao contrário do que a gente pensa. Claro que vai ter pílulas de notícias, coisinhas pequenas e tal, para você se informar nessa ideia de aceleração. Mas a perenidade, né, do jornalismo no futuro, daqui a 30 anos vocês vão dizer, aquela professora maluca lá tinha razão. É esse novo formato de adensamento do conhecimento. Até porque, se a gente tem muita tentativa ou possibilidade de conhecimento espalhada, é preciso filtros, é preciso lugares de reconhecimento dessa fala profunda. Mas, para isso, precisa um caminho muito grande
da formação do próprio jornalista, que tem que passar dessa urgência da prática para a urgência da reflexão. A gente tem que voltar para o passado, né, nesse sentido, do aprofundamento do conhecimento, entendeu? Da possibilidade reflexiva. Nesse momento, a questão do tempo peremptório, se esvaindo, que não há tempo dos processos produtivos do jornalismo para um aprofundamento, terá morrido. Né? Hoje, como é que é o processo produtivo do jornalista? O jornalista faz, por exemplo, do Globo. Faz matéria para o Globo Extra em meia hora. Sobe não sei quantas matérias, eu sei porque eu estou orientando a de mestrado, que é editora do Extra. Sobe não sei quantas matérias para o online. Tem que gerenciar aquele WhatsApp, que foram eles que inventaram aquilo. Tem mais de não sei quantas milhões de chamada lá na redação. Ou seja, é um processo de ultra-exploração das práticas de trabalho, né? A rigor é isso que está acontecendo. Essa urgência da atualização constante também, o tempo inteiro. O tempo todo. Então, você tem que botar 8:1, 8:2, 8:3, e subindo cada vez mais matéria. E esse sujeito que está subindo matéria, ele está fazendo a matéria grande para o Globo, ele está fazendo a matéria para o outro jornal, ele está fazendo os calhau de final de semana, ele está fazendo tudo. Não parou o que se fazia antes, se acrescentou uma série de coisas com o mesmo profissional e diminuindo os postos. Então, claro que nesse modelo, esse jornalismo que eu anunciei para o futuro não será possível, mas eu acho que terá 2 modelos, porque esse vai morrer. Esse do jornalzinho, assim, tal, vai ficar um ou outro, menorzinho, para os populares até um certo momento, né? E você vai ter um jornalismo mais de análise, que vai usar tanto as mídias digitais quanto as mídias mais tradicionais, na minha avaliação, né? E é esse outro modelo das pílulas de informação, né? Que a rigor é o modelo pílulas de informação que a gente tem. Então, acho que é um pouco isso. Obrigado. Nada. Lá em São Francisco, teve uma experiência, eu dou aula de jornalismo cultural para os meninos desses, pequenos. E tem uma experiência de um jornal cultural espetacular, chamado Panorama, está na internet, vocês verem. O jornal tem 390 páginas de artigos. 390 páginas. E fez um sucesso, a edição se esgotou nas bancas em 2 horas. Um sucesso extraordinário. Foi lançado em 2012 em São Francisco. 390 páginas de texto e imagem. Panorama, se chama. Rosane Feijão. Isso. Doutoranda da UERJ, para quem não conhece. E que tenho como grande mentora e ídola. Ai, meu Deus, a responsabilidade. A responsabilidade. Não, você, num certo momento, você falou da importância desse estudo do passado como quando ele ressignifica o presente. E, mais tarde, você fala de que o passado ele não fornece ensinamentos para o presente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença. Eu digo o seguinte, os meios de comunicação, normalmente, trazem o passado para o presente, ressignificando esse passado. Isso quem faz são eles. Tá? Agora, na forma da gente considerar a história, a gente pode achar que esse passado traz lições para o presente, portanto, ele pode ressignificar o presente, ou, ao contrário, que os processos são tão humanos, não é? E tão escritos no tempo da sua própria experiência, que ele não traz o passado incólume do passado para o presente. Então, é isso que eu falei. Ou seja, não há nesse sentido, ele não fornece lições para o presente. Não é? Aquele negócio, vamos estudar o Holocausto, não é? Para nunca mais a gente repetir o nazismo. Não é? Tem gente que acha que aquela história serve para isso. Ou seja, vamos estudar o período ditatorial, estabelecer comissões de verdade, que tem um sentido de dever de esquecimento também. Se a gente pensar a comissão de verdade, não é só desejo de memória, é desejo de esquecimento também, do outro lado, né? De uma porção de coisa. Né?
A gente vai fazer isso para nunca mais, que era o slogan, né, dos 50 anos da ditadura, né, nunca mais. Então, o que você está fazendo com isso? Você está usando a história, fornecendo lições para o presente, ressignificando no presente. Mas o que eu acho que a gente, enquanto personagens da academia, que vamos fazer uma análise científica, o nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho está inserido em outra tipologia de análise. Ou seja, perceber a imaginação criadora no instante que a gente conta uma história, não é? Estabelecer laços de afeto com aqueles personagens que você encontrou no passado. Eu tenho muito afeto, por exemplo, pelo Romão, que é o sujeito que eu não sei, nunca vou saber quem ele é, fico imaginando como é que ele era. O Romão é um escravo que assinou a sua própria carta de alforria. Então, e a letra dele é linda. A letra dele é mais bonita do que... Historiador é maluco, fica olhando a letra. A letra é mais bonita do que a dos senhores. Então, eu fico imaginando, é firme, né? A caligrafia é uma caligrafia firme. Eu fico imaginando como era o Romão, se ele tinha cabelo, se ele tinha marca pelo corpo, que tipo de marca ele tem. Ou seja, produzir esses afetos com esses personagens que você vai encontrando no passado, estabelecer parcerias, amizades, imaginar como eles seriam, imaginar talvez o que eles diziam, o que eles sentiam. Fazer história é também essa dose de imaginação. E você só pode pensar a história assim se você achar que ela não é a verdade. Ela não é a verdade, ela tem a outorga de ser a verdade. Isso é diferente. Mas ninguém duvida que seja o verdadeiro passado. Mas ela não é a verdade. É isso. Obrigada. Um dia eu venho falar para vocês dessa pesquisa de escrava aqui, se Deus quiser. Eu amo essa pesquisa. Estou acabando o livro. Quando acabar, eu venho aqui falar para todo mundo aqui da UERJ, tem que ser num auditório grande. Sobre os escravos, que é uma pesquisa linda. São as práticas de comunicação dos escravos brasileiros do século XIX. É um negócio maravilhoso. Não é para dizer que porque era leitor, era melhor. Não é o discurso não é esse. O discurso é como não ter práticas de comunicação que se complexificam naquele momento, esses homens e mulheres que viviam o mesmo ambiente comunicacional. Essa é a discussão. Não é a discussão, porque a oralidade, as competências da oralidade eram muitas e muito importantes. Sempre foram, né? Sempre fomos orais e seremos orais. Nunca passamos pelo letramento, graças a Deus. Temos outras coisas mais importantes, né? Eu acho. Isso nos define, não temos que ter vergonha disso, nada disso. E a discussão não é dizer, eles liam, eles escreviam poemas, então eles eram iguais aos outros. Não é essa a discussão. A discussão as práticas eram complexas. Das práticas transcendentais, a mais complexa delas, que era conseguir aceder à ancestralidade, se comunicar para além da vida. Você quer prática de comunicação mais complexa que essa? Que você, através do fogo e da água, você é capaz de estabelecer uma comunicação com a ancestralidade, que para o africano, para o escravo, é a coisa mais importante que existe. Essa é a maior comunicação de todas. Não existe nenhuma maior que essa. Mas, além dessa, eles também liam, escreviam cartas, escreviam poemas maravilhosos, falando do cotidiano. É lindo isso. É lindo isso. E isso é uma outra questão que mostra que a história é uma questão de valor. Existem conhecimentos malditos, coisa que ninguém pode saber, que precisa ficar enterrado. Galileu foi queimado porque a Terra era redonda, por exemplo, né? Dizer que escravo lia, escrevia, fazia carta, poema. Alguém diz? Para quê? Para que reconhecer isso? É uma questão de valor. Só em determinadas épocas, determinado momento, esses valores ganham uma outra dimensão. É possível aflorar. Por isso é que a história está sempre em permanente reconstrução, né? Por isso, talvez a gente tenha passado da história das coisas para a história das pessoas que fazem as coisas. É uma questão de valor.
Eu falo pra caramba, né? Deus me livre, guarde. Eu já estou até enjoado. Eu me empolgo, levanto, sento, falo coisa que vocês não perguntaram. É pessoa maluco. Bom, mais pergunta? Não, como eu digo com meus alunos, ou eu sou uma professora espetacular, que ninguém tem dúvida do que eu falo, ou eu falei de uma forma tão chata que vocês não querem se alongar. Ou de uma das duas. Ou é uma maravilhosa, falou, entendi tudo, aquele negócio complicado, não achei data, achei tudo fácil. Ou é uma porcaria, está todo mundo 5, 4 e meia, todo mundo doido para ir para não sei onde. Quem é? Tiago vai fazer outra, olha. Oh, meu Deus do céu, deve ser... Bruna não vai fazer nenhuma, não? A entrevista da Logos foi ótima. Vocês foram maravilhosos na Logos, adorei. Eu reli tudo. Tiago adora fazer perguntas. Porque é uma questão do começo da sua fala que ficou aqui... Martelando na sua cabeça. A gente conversando na sua aqui, cabeça chata. Exatamente. E 2 jornalistas aqui conversando sobre isso. Essa questão da narrativa pública, que você falou que é uma discussão na história, né, de quem pertence a esses usos do passado, essa narrativa sobre o passado. Isso. E eu lembrei do texto do Chartier, que eu usei na dissertação, que ele fala que há muito tempo essas representações do passado não estão no domínio dos historiadores, né? Eles se debatem, tem muitos amigos historiadores, então eles odeiam Eduardo Bueno, Laurentino Gomes, nessas coisas. Então eu queria saber a sua opinião, eu queria saber essa opinião exatamente sobre isso, sobre essa produção histórica ou não histórica, divulgação científica da história. Há muito tempo tem essa discussão. Então tem um texto de 1982 do Legoff, que está num livrinho chamado Reflexões sobre a História, que ele discute exatamente isso. O texto chama O Historiador e os Mass Mídias, né, na época. Falando do sucesso, a partir do sucesso extraordinário de Montaigu, de cátaros e católicos numa aldeia francesa, de Emmanuel Leroy-Ladurie, que é um dos historiadores da 4ª geração dos Annales, e que vendeu, numa semana, 200 mil exemplares. E naquela época, era objeto de programa, de televisão, a história passou a ser objeto dessa vulgarização científica com muito sucesso. Então, a história era sucesso. Nos anos 1980, quando se discutia ainda os pressupostos dessa quarta geração dos Annales, etc. Ou seja, a história, os livros de história vendiam horrores na França, todos tinham programas de televisão, se fazia muitos filmes históricos, documentários, e criou-se essa discussão em torno da reflexão história e cinema, a partir daí, ou seja, dessa vulgarização. Então, isso não é uma preocupação nova, como disse o Chartier, né? Mas o que se discute agora é uma outra dimensão, não é? Eu acho, né? Isso você me perguntou. O fato de se produzir um livro de história, porque a história é uma disciplina, ela também está eivada dos critérios, não é? Das disciplinas. Todas têm. E é em função disso que tem recursos, brigas no CNPq, na CAPES, quem pode falar mais grosso, quem tem mais programa de pós-graduação, etc. A história é uma disciplina muito antiga, muito importante. A ela é dado a outorga de falar sobre o passado. Então, não é o Laurentino Gomes para falar um monte de besteira. Ou o livro didático também, que bota aquela imagem de Anchieta dançando com os índiozinhos. Quer dizer, a gente não vai fazer isso, né? Isso é produzir um conhecimento espúrio. Porque vulgarizar é uma coisa, ou seja, você tornar ela pública nesse sentido. Então, essa discussão é no pessoal que trabalha nas instituições de memória, né? Toda empresa hoje está criando uma associação brasileira de memória, né? Da empresarial. Então, justamente para organizar esse cenário, né? Tem o Museu da Pessoa, tem todas as instituições que têm setores, né, de história oral, de memória, etc. Bom, então, isso compete a quem tem um mínimo de responsabilidade, não é, para fazer esse trabalho. E se uma disciplina tem uma produção científica de peso, uma discussão de postulados teóricos, metodológicos e filosóficos de 2 séculos,
você vai jogar isso tudo no lixo, e aí qualquer criatura... Agora eu vou dar uma de historiador. O jornalismo virou essa bagunça por causa disso, né? Porque a gente não teve poder de dizer que a nossa atividade era importante. Ninguém teve. Quer dizer, qualquer um, alguém discute se médico, agora você vai deixar que o médico opere sua barriga sem ser médico? Não vai, né? Tem possibilidade de engenheiro construir uma ponte sem ser engenheiro? Não tem, né? Agora o advogado vai construir ponte. Ou seja, isso é um processo de disciplinarização, evidentemente, mas é de construção de mecanismos científicos. Né? E a história é uma ciência. É uma ciência. Na minha avaliação, é uma ciência. Não é uma imaginação, é uma ciência que permite a imaginação criadora. Agora, é uma ciência. Tem os seus conceitos, tem a sua filosofia, tem as suas questões teóricas profundas. Não existe nada mais profundo do que a teoria da história na área de ciências humanas, na minha avaliação. Na minha avaliação. Então, Lauretino Gomes, que me perdoe, mas ele vai escrever lá a parnega dele. Eu não leio aquela porqueira. Pronto. Fala, Bessa, cada pergunta vale por 10, né? A rigor é isso, né? A resposta, porque vai falando toda a vida, misturando uma coisa com a outra. Desejo de falar. Bruna. Quando é que sai falar nisso? Estou doido para saber. Julho? Depois do meu aniversário. Então, e no momento da entrevista você comentou que, ao contrário do que a gente pode imaginar, o impresso, ele não é o lugar da estabilidade, da fixidez, do que vai ficar para sempre, para a história e para o futuro, enfim. E que, na verdade, o digital, as novas tecnologias, a gente pode encontrar. Eu imaginava o contrário, né? Assim, o digital está hoje na internet, está hoje na rede, amanhã talvez não esteja, já está editado, já tiraram aquela matéria. Eu queria que você comentasse sobre isso, que, na verdade, assim, o que você comentou da sua pesquisa, coisas do passado, um manuscrito, por exemplo, que você conseguiu resgatar e encontrar agora, é uma espécie de milagre, assim, né? Porque tudo poderia ter acontecido para ele desaparecer. Aí eu queria que você comentasse essa dicotomia. Bom, o que eu falei foi o seguinte, se eu me lembro, né? O que eu estou falando não é do produto digital acabado no ambiente digital. Estou falando da perenidade, que é a grande discussão, por exemplo, da espionagem agora, né? Da perenidade do que fica na rede. Ou seja, a gente tem a ilusão de que a gente apaga o dado, mas o dado, como um algoritmo matemático, não se apaga. A questão que eu estou falando não é do produto finalizado, mas do processo de construção do mundo digital, de tal forma que como ele é construído enquanto linguagem, é uma linguagem não só com a pretensão de tudo guardar, mas de tudo perenizar. Não há possibilidade, a gente pensa que acabou, e não acabou. Tem um rastro lá dentro. Tem um rastro que no futuro será recuperado, mesmo que ele não esteja visível. Foi isso que eu falei. Ou seja, a possibilidade de perenidade do digital, a gente não se dá conta, a gente pensa nele na transitoriedade, quando é absolutamente o contrário. Já o impresso, ele tem a marca documental. Isso aí é outra coisa. Ou seja, o suporte, em princípio, nos leva a pensar numa duração maior. Não é? Mas depende. Não é? Depende das materialidades. Então, por exemplo, lá os meus manuscritos, aí foi essa a ideia que eu falei. Eu descobri que no Brasil tem jornais manuscritos desde o século XVIII. Desde o século XVIII. Então, acabou-se mais uma vez a discussão lá do primeiro jornal, não sei o quê. Primeiro jornal que eu tenho notícia agora é o Jornal da Revolução dos Becker, no Maranhão. Depois teve na Revolta Farroupilha, a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Tinha jornal manuscrito. E tinha 22 manuscritos na Biblioteca Nacional, intactos, do século XIX. Então, como esses jornais perduraram, é muito interessante. Ele é um verdadeiro milagre. Ele não era de um fundo só, né, de uma só coleção. Eram de várias coleções.
Lá na Biblioteca Nacional, teve um professor, que foi meu professor de História e Geografia, no primeiro grau, chamado, por maior coincidência, que eu nunca... Isso foi uma coincidência. Ele criou o fundo dos jornais manuscritos da Biblioteca Nacional. Então, tudo que chegava lá na documentação de todo mundo, Raul Pompeia, não sei o quê, se tivesse qualquer jornal manuscrito, ele guardou nesse fundo especial. Valdir Cunha se chamava esse homem, foi diretor da seção de manuscrito da Biblioteca Nacional durante 40 anos. Então, graças a essa sacada dele, né, os jornais se preservaram como uma coleção também. Porque não bastava ter um. Imagina como ia ser garimpar isso. Está online, está na hemeroteca digital, qualquer um pode ver. O mais legal é a Justiça de Pernas pro Ar, que foi um jornal feito pelos presos em 1892, na casa de detenção, e o nome A Justiça é escrito de cabeça para baixo. Então, a Justiça de Perna pro Ar é maravilhoso, foram 19 edições, estão todas encadernadas, todas as edições, você descobre, lendo o jornal, quem escreveu o jornal. É muito legal, foram 2 engenheiros, é muito legal, não foi nenhum... Tinha vários jornalistas nessa leva, né, das prisões de 1892, as prisões políticas, e quem fez foram o jornal foram esses 2 engenheiros. Então, é isso. Então, o documento, dependendo da materialidade, porque o jornal, como é que era o jornal manuscrito? Era feito 1, 2. Né? O primeiro de São Paulo tem um documento lá no Arquivo Nacional dizendo como é que ele era feito. Ele fazia um 4. E aí o assinante ia lá, um ia às 10 horas, outro ia às 4 da tarde, fazia um rodízio para pegar o jornal na casa do sujeito que editava o jornal. Então, a perenidade, o papel era papel fino, papel de gramatura posterior a 180 gramas, só aparece no final do século XIX. Papel ao maço só aparece no final do século XIX. O papel era fininho, passava a letra de um lado para o outro. Então, como isso ter mantido é um verdadeiro milagre. Então, mesmo o que tem a fixidez do documento em papel está sujeito a variados processos outros, né? O mundo digital, claro, está sujeito a outros, mas não a esses do mundo impresso. Foi nesse sentido que eu falei. Tá? Não sei se também estou viajando, né? Pode ser também que a mulher está maluca, agora endoideceu de vez. É isso. Acabaram? Tem mais perguntas? Já está de bom tamanho, né? Vamos tudo tomar café, tomar água, tá bom? Gente, adorei, foi ótimo mesmo. Amei de paixão. Tá aqui, não é de conversa fiada nem de boca para fora, não. Espero que vocês tenham gostado. E todas as vezes que vocês quiserem me convidar, eu venho com o maior prazer. Tá?